Olá, seja bem-vindo à aula de correção do PET 2 da semana 3 do 9º ano de matemática com a professora Tati Reis. Vamos lá. Atividade 1. Revisar sempre faz bem. Um poste mede 18 metros de altura e fica ao lado de um prédio comercial de 45 metros de altura. Em um determinado momento, verifica-se que a sombra desse poste mede 15 metros a menos que a sombra desse prédio. Determine a medida do comprimento da sombra desse prédio. Para a gente fazer esse exercício, que só tem enunciado e não tem desenho, é muito importante que a gente faça a representação dos dados do problema. Então, vamos lá. Olha só. Aqui, ó, eu tenho o poste de 18 metros de altura, a sombra, tenho o prédio com 45 metros de altura e a sombra, que é o que eu quero descobrir. E aí, o que ele falou no enunciado, gente? Ele falou o seguinte: verifica-se que a sombra desse poste mede 15 metros a menos que a sombra desse prédio. Então, peraí, se eu chamar de X a sombra do prédio, é porque a sombra do poste tem X menos 15, ok? Beleza. Então, eu poderia também chamar de X a sombra do poste. E aí, a sombra do prédio teria 15 a mais, então eu escreveria X mais 15. Tá bom? Pode fazer assim, ou pode chamar esse de X e esse de X mais 15, tá? Então, vamos lá. E aí, gente, esse triângulo, ele é um triângulo semelhante com esse. Porque o quê? Esse raio de luz aqui, ó, que tá formando a sombra, é paralelo. Esse lado é paralelo com a altura. E a sombra é paralela com ela mesma, que é a sombra. Tá, então aí como é que a gente monta? Olha lá, ó. Eu monto a razão do poste, altura sobre sombra, e a razão do prédio, altura sobre sombra. Essas duas razões, elas são iguais, porque os dois triângulos, eles são triângulos semelhantes. Então, tá, agora eu vou substituir os valores. Então, ó, a altura do poste é 18 e a sombra do poste é X menos 15. E no prédio, eu tenho que a altura do prédio é 15 e a sombra do prédio é X. E agora eu tenho essa proporção aqui, ó. Então, vamos resolver essa proporção. Bom, na proporção eu posso simplificar na horizontal ou na vertical. Aqui dá pra gente simplificar na horizontal, ó. Porque esses dois números, eles são divisíveis por 9. Porque 18 dividido por 9 dá 2. 45 dividido por 9 dá 5. Beleza? Agora que não dá mais para simplificar, eu vou multiplicar cruzado. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 15 vai dar menos 75, que é igual a x vezes 2, 2x. E aí, agora, 5x, passa esse 2x para cá, pro primeiro membro, inverte a operação. Joga esse 75 para lá e inverte a operação, vai ficar mais 75. Então, vai ficar 3x é igual a 75. Que número que eu multiplico por 3 que dá 75? É o mesmo que eu faço 75 dividido por 3, que dá 25. Tá, mas o que é 25, professora? Voltando lá no desenho, nós temos que aqui, ó, a sombra do prédio vai ser igual a 25 metros. E a sombra do poste vai ser 25 menos 15, que é igual a 10 metros a sombra do poste. Então, o que a gente tem de pergunta? Determine a medida do comprimento da sombra desse prédio. Então, eu quero saber a sombra do prédio. Então, a sombra do prédio
é 25 metros. Agora, vamos para o exercício 2. Você sabia que aplicando as relações de proporcionalidade dos ângulos formados entre retas paralelas cortadas por transversais, podemos verificar as relações dos ângulos internos de um triângulo? Vamos verificar juntos? Observe a imagem do triângulo abaixo. Aqui nós temos um triângulo e aqui eu marquei colorido os 3 ângulos internos. Aqui, o ângulo verde é o A, o ângulo azul é o B e o ângulo rosa é o C, certo? Então, nós temos esses 3 ângulos aqui. Ok. Vamos traçar? Vamos traçar uma reta paralela a um dos lados do triângulo da imagem e representar os ângulos internos do triângulo e os ângulos que se formam com a reta paralela. Então, o que foi feito, gente? Ó, aqui, ó, ele veio aqui, nesse triângulo de cima, ele pegou esse ponto aqui e traçou o quê? Uma reta. Quando ele traçou uma reta, formou isso daqui, certo? Então, pega a régua e traça passando por esse vértice aqui. Essa reta aqui, ela é paralela com esse lado que é o lado BC. Então, aqui a reta R é paralela ao lado BC. Beleza. Quando eu tracei isso, o que fez? Eu prolonguei os lados do triângulo, ó. Então, aqui eu prolonguei, então eu aumentei aqui. Eu aumentei o lado desse triângulo, eu prolonguei, ó. Aqui, ó, tá passando agora pra frente, certo? Quando eu fiz esses prolongamentos e tal, deu origem, ó, no cruzamento aqui em cima desse ângulo e do ângulo que eu já tinha, que era o verde, que era o ângulo interno do triângulo, tá? E aí, gente, observa só que eu até já colori. Eu já colori aqui, esse ângulo, ele tem a mesma medida que esse. E esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida que esse. Mas por que, professora? Gente, lá no 8º ano, vocês estudaram os ângulos formados por retas paralelas cortados por transversais. Observa aqui comigo, eu tenho 2 paralelas, que é a reta R e a reta S. Tenho essa daqui, que é a reta transversal. Quando essa reta transversal cruzou aqui, ela formou 2 ângulos. Quando essa mesma reta transversal cruzou na outra paralela, formou 2 ângulos. E aí, o que vocês estudaram? Observa só, aqui é um ângulo agudo, aqui é um ângulo agudo. Esse ângulo tem a mesma medida que esse. Se você recortar esse ângulo aqui e sobrepor, colocar por cima aqui, ó, vai ter a mesma medida. Aqui é ângulo agudo, esses 2 vermelhos, e esse ângulo com esse, eles são ângulos obtusos e eles têm a mesma medida. Então, os vermelhos têm a mesma medida e os azuis têm a mesma medida. E aí, gente, observa só, aqui eu tenho a reta transversal. Esse vermelho tá do lado de cá e esse vermelho tá do lado de cá. Então, eles estão alternados, eles estão em lados diferentes da transversal. E aí, olha só, ângulos de mesma cor são alternos, porque eles estão alternados, um tá de um lado e o outro tá do outro lado. Alternos internos, internos porque eles estão internamente nas paralelas, eles não estão do lado de fora. Os ângulos alternos internos, gente, eles sempre têm a mesma medida. Da mesma forma que o vermelho é alterno interno, o azul também é alterno interno. Esse azul com esse é alterno interno, tá? Você não precisa gravar esses nomes, alterno, interno. Você tem que entender quando eles têm a mesma medida ou quando eles são suplementares. Tá, professora, beleza. Então, peraí. Então, quando eles são alternos, é porque eles estão alternados. Eles têm a mesma medida, então os ângulos, eles são congruentes. E quando eles são colaterais, gente, co é um prefixo de igualdade, de mesmice. Olha aqui, ó. Laterais vem de lado. Então, colaterais são os do mesmo lado. Quem que é do mesmo lado? Esse vermelho tá do mesmo lado que esse azul. Juntos, eles formam ângulos suplementares, porque a soma do azul com o vermelho dá 180. Então, isso daqui era só para revisar a matéria do 8º ano. Agora, vamos voltar lá no meu exercício? Então, agora eu quero só os alternos internos. Os colaterais a gente vai usar daqui a pouco, tá? Então, vamos lá. Alternos internos têm o mesmo valor. Esse daqui, ele é alterno interno com esse, ó. Esse é o mesmo ângulo desse. Veja que esse é agudo e esse é
agudo. E do lado de cá, isso era em relação a essa transversal. Agora, eu quero em relação a essa transversal aqui. Em relação a essa transversal, ó, eu tenho aqui o ângulo rosa e aqui o ângulo rosa. Esse é alterno e interno com esse, então eles têm a mesma medida. Beleza? Então, observa só, gente. Quando eu somar esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo, é a mesma coisa de eu somar esse mais esse mais esse. Agora, vamos agora a uma revisão de ângulos rápida. Revisão de ângulos. Aqui, quando eu tenho um ângulo que forma 90 graus, gente, 90 graus é o cantinho da régua aqui, ó. Aqui, ó, forma 90 graus, que é a mesma coisa disso aqui, ó. Esse ângulo é de 90 graus. Então, aqui, ó, 90 graus. E o símbolo é esse quadradinho com uma bolinha, certo? Tá. Quando um ângulo ele tem uma abertura menor do que o 90 graus que vem até aqui, ó, daqui até aqui é 90. Quando ele é menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. E quando ele é maior que 90 graus, esse ângulo aqui ele é chamado de ângulo obtuso. Então, ângulo obtuso é aquele que é maior que 90 graus, a abertura dele é maior que 90 graus, mas não chega a 180 graus. E quando a gente tem dois ângulos retos, ó, que tem dois ângulos retos, é 90 mais 90, que é 180, formam uma linha reta. Quando formam uma linha reta, gente, eles são ângulos o quê? Ângulos rasos. Então, aqui eu tenho um ângulo raso. Quando eu tenho dois ângulos de 90 graus, eu tenho um ângulo raso. E é quando a gente tem uma linha reta. Também é importante a gente lembrar dos ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos congruentes. Ângulos complementares são aqueles que juntos formam um ângulo de 90 graus, então somam 90 graus. Ângulos suplementares são aqueles que somam 180 graus. Então, juntos, eles formam o quê? Uma linha reta. Muito importante esse, gente. Ângulos suplementares são aqueles que somam 180. Juntos, eles formam o quê? Uma linha reta. E ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida. Então, agora, voltamos aqui ao nosso triângulo. Eu revisei lá o ângulo raso. O que é o ângulo raso? O ângulo raso é quando os ângulos formam uma linha reta. Aqui o azul, o verde e o rosa não formaram a reta R, que é uma linha reta. Logo, a soma do azul com o verde com o rosa dá 180. Se a soma do azul com o verde com o rosa dá 180 graus, gente, é porque verde mais esse azul, que é o mesmo desse, mais esse rosa, que é o mesmo desse, também dá 180 graus. E aí a gente conclui o quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, é 180 graus, que a soma é igual a 180. Então, os três ângulos internos do triângulo, eles valem juntos 180 graus. Então, a gente fala que o SI, que é soma dos ângulos internos do triângulo, é igual a 180 graus. Essa é uma informação muito importante, muito utilizada, tá, gente? Então, gravem aí na mente de vocês. Virando a página, a apostila tem algumas observações que eu falei todas lá na explicação. Então, ó, veja se suas conclusões se parecem com essas. A reta R é paralela ao segmento BC? Falei isso lá. Os lados AB, AC são transversais às retas R e a reta que contém o segmento BC? Também falei isso lá. O ângulo E é alterno interno com o ângulo formado no vértice B? Também falei. O ângulo I é alterno interno com o ângulo formado no vértice C? Também falei. Ângulos alternos internos são congruentes? Falei também. Os ângulos E, I e o ângulo formado no vértice A são suplementares? Também foi dito, gente. Sendo assim, temos que se o ângulo E é congruente ao ângulo formado, que é aquele das cores, gente, o verde, o rosa, o azul, que eu falei lá, e aí afirma que eles são congruentes. Então, chega-se à conclusão que o quê? Os ângulos formados nos vértices A, B e C são suplementares, ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180 graus. E foi isso que ele concluiu que a gente tinha feito lá, tá bom? Agora, então, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180, tá? Então, vamos à atividade 3. O ângulo destacado com a cor laranja, a professora mudou as cores porque estava muito apagado, tá, gente? Laranja era esse daqui, ó, que eu coloquei amarelo.
na imagem é chamado de ângulo externo, porque ele está do lado de fora, tá, gente? Pra gente obter o ângulo externo, basta a gente prolongar um lado, ó. Aqui eu continuei esse lado, esse ângulo formado aqui é ângulo externo. Veja, gente, que esse ângulo com esse não formou uma linha reta. Se formou uma linha reta, é porque o ângulo interno mais esse ângulo externo, eles somam 180 graus, portanto, eles são suplementares, tá? Já tiramos uma conclusão. Então, todos os ângulos do triângulo têm seus ângulos externos. Por quê? Porque eu posso prolongar esse lado aqui, e aí eu obtenho o ângulo externo ao alfa. Aqui eu posso prolongar esse lado para cá também, e aí eu tenho o ângulo externo ao delta, tá? Aqui, gente, são letras gregas. Letras gregas. Como é que chama? Essa é alfa, essa é delta, essa é beta e essa é teta. Tá. Utilizando a propriedade da soma dos ângulos internos e a relação de ângulos formados por retas paralelas cortadas por transversais, responda as perguntas. Tá, vamos lá então. A primeira pergunta. Qual a soma dos ângulos alfa, beta e delta? Alfa, delta e beta. Quando eu somo os três ângulos internos, a gente já sabe, a gente viu lá no exercício anterior que dá 180. Então, aqui dá 180. Aqui, ó, o que significa isso aqui, professora? Soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Tá ok, gente? Beleza. Aí, a letra B pergunta assim, qual a soma dos ângulos beta e teta? Beta e teta. Então, aqui, beta e teta. Peraí, a soma desses dois ângulos, peraí, gente, eles juntos não formaram uma linha reta? Se eles formaram uma linha reta, a soma desses dois ângulos é 180 graus, tá ok? Então, a letra B, a resposta também é 180 graus, portanto, o ângulo externo, que é o teta, ele é suplementar ao ângulo interno, que é o beta. Agora, atividade letra C. Que relação tem o valor de alfa e delta com o valor de teta? Peraí, então quem que ele tá falando aqui no desenho? Ó, eu fiz o desenho igualzinho aqui de novo, tá, gente? Então, aqui, o alfa, o delta, qual é a relação que existe? Desse com esse, com o teta. Qual é a relação que existe? Para explicar, gente, o que que acontece, eu fiz aqui, ó, um triângulozinho solto, igualzinho esse daqui, tá? E aí, eu vou separar os ângulos, ó. Vou separar, ó. Vou separar, certo? Ele quer que a gente fale qual é a relação do amarelo com o vermelho e com o azul. Então, eu não vou precisar do verde, tá? Então, eu vou tirar o verde. Então, eu vou usar esses dois aqui, tá? Qual é a relação que existe desses dois que são internos, mas não são adjacentes? O que que é adjacente? Adjacente é que tem um lado em comum. Aqui, ó, o teta com o beta, eles são ângulos adjacentes porque tem esse lado aqui em comum. Já esses dois aqui não são adjacentes. Então, peraí. Quando eu juntar esses dois ângulos, gente, observa o que que vai acontecer, ó. Eu vou alinhar aqui direitinho, ó. Ó, vou alinhar. Aqui, coloquei um ângulo. E agora eu vou vir aqui, olha o que que acontece, gente. Ó, peraí que eu vou tampar um pouquinho, mas eu já vou te mostrar. Olha o que que acontece, ó. Gente, o que que aconteceu aqui? Esses dois ângulos, que são esses dois aqui, a soma deles dá quem? Dá o teta. Então, o que que eu posso afirmar? Qual é a relação que existe? A relação que existe, gente, é que esses dois ângulos, o alfa mais o delta, a soma dos dois é igual ao teta. O que que isso eu posso afirmar? Ó, esses dois ângulos internos que não são adjacentes, que não são vizinhos. Adjacente a gente pode trocar por vizinho para ficar mais fácil. Veja que esse e esse não é vizinho desse, só esse que é vizinho. Então, quando eu somar esses dois ângulos aqui, tem que dar esse. Essa é a relação da letra C, tá ok? Então, vamos lá. Beleza. Letra D. Se o valor teta for 150 graus, então se aqui, ó, valer 150 graus, qual será o valor do beta? O beta não é esse? Peraí, se aqui é 150, juntos eles não tem que dar 180? Então, eu faço 180 menos 150. Quanto que dá, então? Esse valor que eu quero pro beta, o beta vale 30 graus, porque 180 menos 150. Agora, a letra E. Sabendo que o valor de delta é 56, qual será o valor de alfa? Bom, aqui,
é igual a 56. 56. Se aqui é 56, qual será o valor de alfa? Eu quero saber esse valor aqui, ó. Gente, com essas informações, não dá pra essa gente saber qual é o valor do alfa. Só tenho um valor, eu não tenho esse. Agora, a gente pode considerar, ele não deu essa informação, mas a gente pode considerar a medida do anterior, que aqui mede 30 graus. Se aqui mede 30 e aqui mede os 150 do exercício anterior, então aqui é 30, aqui é 56, quanto que falta aqui? Bom, o alfa mais o delta mais o beta, a soma dos três ângulos internos não tem que dar 180? Se tem que dar 180, aqui eu vou somar, ó. O alfa é o que eu quero descobrir, é igual a 50... Opa, igual não, gente, peraí. Mais 56, que fica aqui no lugar do delta, mais o beta, que vale 30, é igual a 180. Peraí, então quanto que vai dar? A alfa vai ser igual a 180 menos, a soma desses dois não dá 86? Então, o alfa vai ser igual a, ó, 180 menos 80 dá 100, menos 6 dá 94. Então, qual é o valor do alfa? 94. Existe uma outra forma de você calcular isso. Como, professora? A gente não descobriu aqui na letra C, a gente não descobriu que esse mais esse dá esse? Se esse daqui é 150, então, peraí, alfa mais o delta, que é 56, tem que dar 150. Esses dois, a soma é igual ao externo. Então, aqui, a alfa vai ser igual a 150 menos 56. Então, a alfa é igual a 150 menos 50 dá 100. Só que aqui eu ainda tenho que tirar 6, então vai dar 94. Sempre tem que chegar, gente, ao mesmo resultado, não importa o caminho que você utilize. Então, eu posso resolver esse problema de duas formas, mas lembrando que a gente tem que usar os dados da alternativa anterior, tá? E aí, a gente encontra que o alfa dá 94, ou pela soma dos ângulos internos, ou sabendo que o ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos não vizinhos ou não adjacentes. Obrigada por ter assistido a minha aula. Até a próxima!